Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado brasileiro de carne de frango para a China. Eu vou conversar com Cristiano Palavro, ele é diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do mercado de grãos. Vamos falar também do mercado do milho e da soja, tanto no Brasil quanto no exterior. E também vou comentar do mercado do boi, escalas de abate e preço da arroba. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado brasileiro de carne de frango para a China. A retomada das importações de frango brasileiro pela China, anunciada agora na semana passada, representa mais do que o restabelecimento de um fluxo comercial bilionário e um voto de confiança na solidez da sanidade avícola brasileira. O embargo imposto no mês de maio, em um único caso de gripe aviária, em uma granja lá de Montenegro, no Rio Grande do Sul, havia gerado apreensão no setor, mas o rápido controle da situação e a transparência nas ações do Ministério da Agricultura e Pecuária garantiram a reabertura do mercado asiático. Para o Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, a medida ultrapassa o valor comercial direto. No ano passado, a China importou mais de 560 mil toneladas do produto brasileiro e o retorno desse fluxo reforça a confiança internacional na sanidade avícola nacional. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a retomada das compras é um sinal claro de confiança na eficiência dos protocolos sanitários brasileiros e também no compromisso do país com a biossegurança. Além disso, a reversão do embargo vem após o Ministério da Agricultura e Pecuária declarar oficialmente o Brasil livre de gripe aviária no dia 18 de junho, após serem cumpridos protocolos internacionais em 28 dias sem novos casos e após a auditoria feita por comitiva chinesa em setembro, que confirmou o controle do foco. A situação reforça o posicionamento estratégico brasileiro do comércio global de proteínas e também na segurança alimentar internacional. O Brasil, ele continuou um marco importante, a habilitação de 40 estabelecimentos para exportar farinhas de aves e suínos para a China. Essa autorização marca um avanço concreto na relação comercial com o maior parceiro do agro brasileiro e abre novas oportunidades para o setor na reciclagem animal. Esta nova etapa, ela só foi possível a assinatura do protocolo sanitário bilateral com a China no mês de abril de 2023, seguida da realização de auditorias presenciais conduzidas pela Administração Geral da Alfândega da China, que é a GACC, e também da conclusão do modelo de certificado sanitário acordado entre as autoridades competentes dos dois países. Ao todo, foram habilitados 45 estabelecimentos de farinha de aves e suínos. Além disso, outros 4 estabelecimentos de farinha de pescado também foram habilitados. A autorização ela contempla unidades com diferentes perfis produtivos, ampliando o escopo de empresas aptas a atender ao mercado chinês. A habilitação é fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e também a Adidância Agrícola em Pequim, a Embaixada do Brasil lá em Pequim e o Ministério das Relações Exteriores e o setor privado nacional, que atuaram de forma coordenada para atender às exigências estabelecidas pelas autoridades chinesas. A China segue como principal destino das exportações agropecuárias do nosso país e o ano passado o país asiático importou mais de
49,6 bilhões de dólares em produtos do agro nacional, especificamente no segmento de farinhas de miudezas, que agora passa a incluir as farinhas de aves e suínos. As compras somaram mais de 304 milhões de dólares no ano. E além da importância comercial, a habilitação também reforça o papel do Brasil no avanço de soluções sustentáveis para a agropecuária. As exportações de farinhas de origem animal integram práticas de economia circular ao transformar resíduos em insumos valorizados pela indústria mundial. E agora vamos comentar do mercado do milho e também da soja aqui no Brasil e lá no exterior. Em Chicago, os contratos futuros do milho recuaram, pressionados pela proximidade da divulgação do relatório Oferta e Demanda do USDA, prevista para a próxima semana, além da expectativa de ampla oferta mundial. O contrato de dezembro, ele recuou 0,35% ao fim do pregão, fechando a 4 dólares e 27 centos por bushel, ou 10 dólares e 9 centos por saca. A cotação do milho no mercado físico encerrou a última sessão em alta de 0,34% e com a saca negociada a R$ 67,80 lá em Campinas, no estado de São Paulo. Na B3, as cotações do cereal elas foram pressionadas pelo recuo do dólar ante o real, além de refletirem as perdas do mercado internacional. O contrato novembro de 25 encerrou o dia com queda de 0,7% em relação ao pregão anterior, cotado a R$ 67,72 por saca. No mercado interno, as cotações da soja, na última sexta-feira, dia 7, tiveram perdas de 0,32% frente ao dia anterior, com a saca negociada a R$ 138,86 lá em Paranaguá, no estado do Paraná. Na Bolsa de Chicago, os contratos de soja recuperaram parte das perdas após forte queda na sessão anterior. O contrato de novembro de 2025 encerrou com alta de 0,9%, finalizando o dia a 11 dólares por bushel. Isso representa 24 dólares e 25 centos por saca. E, além disso, sobre compras da soja brasileira pela China nesta semana, limitaram ganhos mais expressivos. E agora vamos falar do mercado do boi. A média nacional das programações de abate manteve-se estável nos últimos 7 dias, caracterizando escalas encurtadas. Em Rondônia, foi a única praça a obter avanço, encerrando a semana confortável em 10 dias. Mato Grosso, Tocantins e Minas Gerais permaneceram estáveis com 7 dias, enquanto Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo fecharam as semanas curtas, em média 6 dias. O Paraná também ficou confortável, fechando com 7 dias, e, no geral, o cenário segue de escalas curtas no país. O mercado físico do boi gordo encerrou a última sexta-feira com estabilidade no mercado físico e mercado futuro. Já o informativo da Scott Consultoria destacou o desempenho das exportações de carne bovina in natura no mês de outubro. O mês registrou recorde histórico com embarque de 320.600 toneladas, volume 18,6% superior ao do mesmo mês do ano passado e 1,9% maior do que setembro. Até então, o maior já registrado. A média diária enviada ao exterior foi de 14.600 toneladas e a cotação média da tonelada alcançou 5.500 dólares. Em São Paulo, a arroba do boi avançou 0,35% frente ao dia anterior, cotada na média 327,34. No mesmo rumo do mercado físico, a B3 apresentou, ou melhor, manteve-se estável com contrato com vencimento para janeiro, registrando avanço de 0,8% no comparativo diário, sendo negociada
a R$ 329 por arroba. E agora vamos comentar de mais 2 mercados que fecharam acordos comerciais com o Brasil. O governo brasileiro, ele concluiu negociações com o Líbano e com a Tanzânia, que permitirão ampliar as exportações do agronegócio brasileiro. Segundo o comunicado oficial, as autoridades sanitárias do Líbano autorizaram o Brasil a exportar bovinos e bubalinos vivos para reprodução. Em 2024, o país árabe importou mais de 195 milhões de dólares em gado vivo. A nova abertura reforça a posição comercial brasileira, que exportou cerca de 432 milhões de dólares em produtos agropecuários para o Líbano, com destaque para carnes, complexo sucro-alcooleiro e também café. Já a Tanzânia, ela também formalizou novas autorizações sanitárias e, de acordo com o governo, o país permitirá a entrada de produtos cárneos e processados de aves, bovinos, ovinos, caprinos e também suínos, além de material genético avícola, ovos férteis e pintos de um dia, e também material genético bovino, como embriões in vivo e in vitro, além de bovinos vivos para reprodução. Com população de 68 milhões de habitantes, a Tanzânia é vista como país emergente. Em 2004, importou cerca de 31 milhões de dólares de produtos agropecuários brasileiros, com predominância do setor sucro-alcooleiro. Com os 2 anúncios, o Brasil soma 486 aberturas de mercado para o agronegócio desde o início de 2023. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do mercado de grãos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de economia, vamos falar de gastar menos, comprar mais barato. Gente, se você ainda não conhece o Vem Que Tem Atacarejo, está perdendo a oportunidade de economizar de verdade. O Vem Que Tem, ele chegou para atender comerciantes, empreendedores, donos de restaurantes, padarias, profissionais da instalação e da construção e, claro, as donas de casa que não abrem mão de comprar barato. Aqui no Vem Que tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem Que Tem. O Vem Que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem Que Tem! Vem Que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Lá tem de tudo, do agro à obra, com preços de atacado e vantagens incríveis para quem tem CNPJ contribuinte. Quanto mais compra, mais desconto tem. Então, não perde tempo. A chance de conhecer o Vem Que Tem e se surpreender com a infinidade de produtos. Você sai de carrinho cheio, pagando o menor preço. Fica na Perimetral Norte com a Eurico Viana, pertinho do Passeio das Águas Shopping, e abre todos os dias. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. Cristiano Palavro é diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar do mercado de grãos. Parece que a chuva aí em algumas regiões está dando uma certa complicada, muita gente plantando, muita gente ainda sem plantar. Cristiano, bom dia. Tudo bom? Muito bom dia, Toninho. Realmente, preocupação climática. Chegou o momento, né, das preocupações climáticas. E apesar de ainda pouco conclusivo, né, estamos no começo da safra, mas o que fica claro é que temos um começo de safra pior do que tivemos em 2024. Verdade. Muitas regiões já com alguns problemas, no sul do Brasil excesso de chuvas,
episódios de granizos, vendavais, tempestades. Claro que isso tudo, para o tamanho da nossa safra, acaba sendo um pouco mais pontual, mas Paraná, por exemplo, enfrentando alguns problemas de excesso de chuvas nas lavouras de soja. Lá tem lavouras muito adiantadas já, Toninho. O plantio no Paraná começou em 1º de setembro esse ano, então tem lavouras aí com 60, 65 dias. São lavouras que ainda não fecharam rua por causa do frio um pouco mais intenso, chuvas, nebulosidade. E aqui para o centro e para o norte do país, norte e nordeste, o que preocupa é a irregularidade de chuvas. Desde o dia de finados, né? Finados é uma data importante para quem é do agro, sabe, né? Finados marca realmente volumes maiores de chuva, uma transição mais confiável do clima. De fato, essas chuvas vieram na semana de finados, mas ainda algumas regiões bem irregulares. Plantio mais atrasado, algumas regiões com potencial inicial um pouquinho mais complicado, cedo para falar em grandes quebras, mas a safra começa com seus desafios de sempre. Inclusive eu comentava com o Cristiano agora, nos bastidores, saiu uma pesquisa lá em São Paulo pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e o resultado não é assim animador. Quem está com dinheiro em caixa está seguindo o fluxo normal, mas sem investimentos. E quem não tem dinheiro e vai precisar de banco, esse sim está com problema. E isso é preocupante, né? Com certeza. E isso é o que fundamenta uma tese, né, Toninho, de que de fato a nossa área plantada teve o menor crescimento das últimas 2 décadas. Foi. Sei que alguns órgãos governamentais, principalmente, falam aí de crescimento de até 4% na nossa área de soja esse ano. Eu duvido. 4% é muita coisa. O número da pátria, por exemplo, pessoal, a gente fala em 1,4%. Isso é pouco. Pensem comigo, a gente planta 48 milhões de hectares de soja. 1,4%, a gente está falando em quase 700 mil hectares a mais. Não é pouco, muita área aberta ainda, mas muito menos do que a gente tinha no passado. Hoje o crédito é muito limitado e caro. Então, é limitado e caro, caro e limitado. Então, você pensa, né? Então, existe uma margem muito grande no setor de investimentos, no setor de crédito. Isso justificaria ter mais volume de recursos? Não. Está cada vez mais difícil aprovar recursos, garantias, as exigências cada vez maiores. E é isso, junto com uma margem que é apertada, nas contas mais teóricas, né? A gente está no pior momento de margem para a soja da nossa história. 2024-25 já não foi muito bom, 16% a 17% de margem, esse ano a gente cai para 14% a 15%. Claro que o mercado ainda está em aberto para o futuro, né? Mas hoje, projetando preços parecidos com o que a gente tem e o custo de produção que tivemos já, que já está consolidado, é a menor margem dos últimos anos. Como que a área cresce 4% num ano de margens como essa e crédito como esse? Então, realmente a gente já vê que toda essa circunstância está impactando a oferta de grãos. Nós estamos crescendo menos do que crescemos no passado. E tem um agravante nesse meio tudo, que é o seguinte, a gente sempre fala que o grande é o que domina o pequeno. Quer dizer, o acordo entre China e Estados Unidos está saindo, as coisas estão andando, e os caras não vão brincar com o Brasil, por exemplo. Precisa do Brasil? Precisa. Mas vamos resolver o nosso problema primeiro. E o problema deles é um problema muito grande. E parece que já estão chegando aí num acordinho, né? E isso pode complicar para o nosso lado, né? Esse é um ponto que vai definir boa parte do nosso negócio de soja daqui para frente, sabe, Toninho? Mas tem um ponto que a gente precisa esclarecer. O acordo que foi anunciado até agora entre China e Estados Unidos não é ruim para nós. Por quê? É uma vitória para a China, na verdade. Sim. Porque a China se comprometeu a comprar 25 milhões de toneladas de soja anualmente nos Estados Unidos. Isso a China já faz desde 2011. Então ela se comprometeu a fazer o que ela sempre fez. O lado americano alardeia, né, esse acordo porque precisa entregar politicamente umas vitórias, né, para o governo Trump, ele precisa agradar a base deles, né? O chinês já está muito quieto. Uma porque o chinês não precisa fazer política, né? Ele não precisa agradar ninguém dentro da China, e uma porque também não foi um grande compromisso assim. O que fica mais claro é que essa é uma trégua, não um grande acordo. E a nossa soja é mais barata que a dos Estados Unidos. A grande questão é, a China vai comprar soja mais cara nos Estados Unidos para cumprir esse acordo? O histórico nos mostra que a China compra o que ela quer, quando ela precisa e onde é mais barato. Então essa é a grande dúvida do mercado. O acordo está lá, mas vai cumprir mesmo, pagando mais caro nos Estados Unidos? Esse que é o ponto, né? Os dois são bons negociantes, né? A China principalmente, né? A China principalmente, mas isso aí é um lado que preocupa a gente aqui,
porque essas questões geopolíticas estão muito complicadas. De uma hora para outra pode mudar todo o complexo, todo o rumo da conversa. E o que me preocupa também, né, Antônio, é que a gente vê um desejo claro dos governos americanos e chineses em defender os seus. Exatamente. Será que o governo brasileiro tem um real interesse em defender os seus, pensando que esses seus são o setor do agro? Pô, mas você está tirando o que eu ia falar. Então esse é o ponto. Será que tem gente nos defendendo lá ou defendendo os interesses chineses ou outros? Né? Esse é que é a questão. Aqui está muito séria a coisa, viu? Exatamente. Eu acho que esse acordo, inclusive o que o senhor presidente da República do Brasil está querendo, e derrubar essas taxas americanas, eu não sei não. A coisa não está muito boa para o nosso lado, essa é a verdade, né? A gente está num momento de muita apatia. Muita né? apatia. Porque o risco é muito alto, a margem é apertada, há um certo desânimo no setor. Eu diria que isso tende a continuar por mais um tempo, o dólar está em queda, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, e isso para o nosso setor não é positivo, mas eu vejo que 26, 27, a gente tem que superar esse 25, 26. Não vai ser fácil, vai ter muita corda apertada, mas passando por isso, eu vejo que o mercado já começou a agir no sentido de a oferta começar a ser limitada, crescimento pequeno no Brasil, queda diária na Argentina, queda diária nos Estados Unidos. A gente começa a ter uma virada de chave para o nosso principal produto, que é a soja. Quando a gente olha para outros segmentos, a pecuária está com incentivo maior, tem essas investigações da China aí que podem resultar em uma coisa um pouco complicada, mas por enquanto é um setor que está aquecido. As exportações desse início de novembro foram impressionantemente altas, então a gente já está vendo algum cenário. O milho, apesar da grande oferta, é um mercado sustentado e com boas premissas para 2026. Então o pior já passou, na minha visão, mas agora é superar essa rebarba de crise que ainda está muito presente no setor. Nós estamos igual aquela cidade lá no Paraná, né? Passou o tornado, derrubou tudo, agora vamos começar a limpar. Vamos começar a limpar, ver o que sobrou, ver o que dá para aproveitar e começar a vida nova. Agora, nós temos que ter uma política aqui dentro muito mais séria do que essa que nós estamos tendo, porque senão ela está jogando, se aceite ou não, ela está jogando contra. Tá. Política séria, ano que vem tem eleição, quem sabe a gente começa a construir algo. Pois é, mas está muito difícil, sabe? Essa indefinição jurídica, política, essas questões ambientais, a cada dia que passa estão ficando pior. Eu não sei se estão entregando o Brasil, não sei o que está acontecendo, mas é uma conturbação que deixa a gente muito indefinido. Você não sabe que rumo tomar, se investe, se não investe, se pega dinheiro, se não pega dinheiro. Sabe? Tudo isso deixa a gente com a cabeça quente. Exatamente. Essa falta de previsibilidade, essa falta... Não é necessariamente o setor não precisa de altas ilimitadas. Não precisa não. Precisa de previsibilidade, precisa de garantias de que pelo menos há interesse comum ali, né? De ajudar, de trabalhar junto. Né? Só isso que precisa. Segurança. Nós não estamos tendo essa segurança, infelizmente. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Cristiano, conversar com ele, ver como é que está o mercado, e não tem só o Cristiano, tem uma equipe lá de 20, 30 pessoas altamente capacitadas, procure o pessoal da Pátria, que tenho certeza absoluta que vai resolver o seu problema, ou pelo menos te dar um norte. É isso aí, né, Cristiano? Isso aí, estamos lá para ajudar produtores, essa é a nossa missão, negociar melhor, comprar melhor, vender melhor, ajudar a realmente a superar esse momento difícil do setor. É verdade. Cristiano, um bom dia, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, Tony. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se a sua vida for a melhor coisa que já aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.